Capítulo 7. As armas da nossa guerra. Nós temos um arsenal. Temos exércitos angelicais. Temos a aliança com o sangue de Jesus Cristo e o poder da ressurreição pelo Espírito Santo. Nós não fomos deixados sem as ferramentas necessárias. Se nos sentimos derrotados em qualquer área das nossas vidas ou se formos derrotados em qualquer área, não é porque o Senhor Jesus Cristo não nos deu provisões. Geralmente é porque nos iludimos com a sensação de que podemos baixar a guarda e diminuir os nossos esforços na guerra espiritual. Adormecer no campo de batalha não é uma boa ideia. Eu sei que nós ficamos cansados, mas é importante entendermos as dinâmicas de guerra. Subtítulo: Não lutamos com nossas próprias forças. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Quando você luta para abrir os seus olhos espirituais, lembre-se que você não está fazendo isso com as próprias forças. Graham Cook diz que desta forma não estamos lutando para a vitória, mas a partir da vitória. Eu sei que em teoria todos nós entendemos isso, mas na prática a história é outra. Quando você guerreia em favor dos seus sentidos espirituais, você deve fazê-lo a partir de um lugar de descanso e alegria. Tudo o que estamos fazendo é impor uma vitória já ganha pelo Senhor Jesus Cristo. O seu poder e a sua autoridade estão em exibição nas nossas vidas, não o nosso poder ou a nossa autoridade. Quando declaramos a sua palavra, os exércitos angelicais são postos em movimento. Quanto mais os seus olhos estão abertos, mais você verá esta realidade. A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Subtítulo: Muita alegria, muito poder. Em 2010, participei de uma conferência para homens sobre o tema de libertação. Conheci pessoas de todos os Estados Unidos e de todo o mundo. Algumas eram pessoas muito sérias e outras eram descontraídas, e todos eram muito bem-sucedidos nos próprios chamados, porque nos movíamos na autoridade de Cristo e não por causa de qualquer qualificação que tínhamos. Uma noite, durante o jantar, conheci um jovem de Chicago que também estava na conferência. Este jovem começou a me contar a respeito de batalhas e guerras espirituais que ele havia experimentado, que eram extraordinárias e emocionantes. Ele contou histórias sobre demônios derrotados com um grande sorriso em seu rosto e com riso em sua voz. Ele tinha tanta alegria pela batalha que para ele não havia sido algo trabalhoso. Este é o ponto que eu realmente quero que você entenda. Eu estive muito perto de grandes homens de Deus. Você pode até saber quem eles são, mas eu nunca senti tal poder que emana de um ser humano como eu senti vindo daquele jovem. Para ser honesto, até me assustou um pouco. Eu só senti esse tipo de poder em anjos. A razão pela qual eu queria contar esta história é porque eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu fiz. Não se esforce para obter a sua visão espiritual. Você precisa saber que o Senhor quer que você veja. Ele não vai negar qualquer coisa boa a você. E se você lutar pela sua visão ou por qualquer outra razão, faça-o com um sentimento de alegria. Subtítulo: Oração. A oração vai abrir os seus olhos. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Tiago 5, versículo 16. Aprenda a orar com pessoas que sabem como orar. Subtítulo: Ore com todo o seu coração. Quando orar, tente permanecer focado no que você está orando. Em geral, essa é uma boa regra. Para a nossa jornada em particular, conforme você ora para que os seus olhos se abram, faça-o com todo o seu ser.
Ore com a sua voz, o seu desejo, a sua alma, a sua consciência e com os seus pensamentos. Aqui vai um exemplo. Estou orando para que o Senhor abra os meus olhos. Você pode usar esse tipo de oração como um modelo ou fazer uma de sua preferência com suas próprias palavras. Senhor amado, obrigado por abrir os meus olhos. A tua palavra diz que tu vieste para dar vista aos cegos e eu estou colocando-me de acordo com a tua palavra. Te agradeço porque eu posso ver. Agradeço porque tu não me negas nenhuma coisa boa, nenhuma dádiva. Obrigado, Jesus, por aplicar colírio nos meus olhos, de acordo com Apocalipse 3, versículo 18. Eu recebo a minha visão, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Enquanto minha boca ora essas palavras na minha imaginação, eu estou vendo Jesus aplicando pomada em meus olhos. Estou vendo os meus olhos sendo abertos, estou vendo anjos olhando para mim quando eles percebem que agora eu posso vê-los. Na minha alma e nas minhas emoções, eu estou me fazendo sentir a emoção da ocasião. Eu fico completamente impressionado pela sensação de ver o invisível. Por quê? Por que eu faria isso? Isso não é simplesmente imaginar e fingir? Pastor Mel Bonds chama isso de orar com todo o seu coração. Eu acredito que é a única maneira de orar. Você está focado em sua alma, espírito e corpo. É assim que se faz. Quantas vezes você foi à igreja, cantou as músicas de adoração ou ouviu a mensagem do pastor e ao mesmo tempo também se perguntou a que horas o culto iria terminar? Ou pensando quão grande estará a fila no restaurante hoje? Você está pensando em duas coisas diferentes ao mesmo tempo. É por isso que devemos orar com todo o nosso coração. Assim podemos trazer cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Se você realmente deseja que seus olhos se abram, você não pode orar com duas coisas opostas em sua mente. Subtítulo: Intercessão. Esta é uma grande verdade sobre o reino de Deus quando oramos que outros obtenham as bênçãos que precisamos do Senhor. Ele também nos abençoa. Ele nos abençoa ainda mais do que se nós só tivéssemos orado por nós mesmos. Você conhece a palavra de Deus. Porém, o maior dentre vós seja o vosso servo. Mateus 23:11. Se você passar algum tempo orando pelos outros e abençoando-os, o Senhor lhe dará bênçãos maiores. Isto é ainda mais verdadeiro se a pessoa por quem você está orando não é digno dessa bênção. Isso pode abrir os seus olhos também. Subtítulo: Meu chefe terrível. O Senhor me deu uma lição importante, uma revelação a respeito dessa verdade. Só levei 3 longos anos para finalmente entender a lição. Não muito tempo atrás eu tinha um chefe que era mau, era rude, mal-humorado e enganoso. E aqueles eram seus traços positivos. Você pode imaginar isso? No trabalho, ele gritava comigo na frente das pessoas. Ameaçou despedir-me, encontrou desculpas para me fazer trabalhar sem salário e assim por diante. Minha oração para ele era: Senhor, quando um ônibus o atropelar, não deixe-o sofrer muito. Eu não tinha amor por ele, mas Deus não quer que ninguém pereça. Ele amava este homem e ele queria salvá-lo. Uma noite eu estava na minha cadeira de oração pedindo ao Senhor que me liberasse deste homem ímpio e o Senhor falou comigo: Eu quero que você o abençoe. Eu realmente não queria, mas eu comecei assim mesmo. Senhor, abençoa este homem com a salvação, salve-o do inferno, abençoa-o com libertação. Eu não estava muito entusiasmado e o Senhor falou comigo novamente e disse: Não, abençoe-o como se ele fosse o seu próprio filho. Então eu orei por ele como se ele fosse meu filho. Orei por ele por 2h30. Eu o abençoei em todos os sentidos que eu conseguia pensar. Eu abençoei a sua vida, a sua família, o seu trabalho, as suas finanças e tudo que me veio em mente. Quando eu havia terminado, um anjo do Senhor veio e me deu um pequeno presente. O presente significava que eu estava justificado pela fé.
Orei por aquele homem porque o Senhor me mandou. Ele me disse o que fazer e eu fiz isso mesmo quando eu não entendia o porquê que eu tinha que fazê-lo. Mas Deus me abençoou. Eu também descobri que meu chefe já não tinha qualquer poder sobre as minhas emoções. O Senhor tinha me libertado e então, como se não bastasse, 2 semanas depois, ele foi demitido. O Senhor o afastou de minha vida. Às vezes eu penso que se eu tivesse intercedido por este homem 3 anos antes, eu teria passado por muito menos sofrimento. Se você deseja que o Senhor satisfaça os desejos do seu coração, interceda pelos outros. Isto agrada ao Senhor e Ele o recompensará pela sua obediência. Subtítulo: Rompendo o mundo espiritual. Uma noite eu estava muito preocupado com alguém que eu amo e eu senti que eu deveria interceder por ele. Há uma canção que diz: por que se preocupar quando você pode orar? Mas eu estava orando porque eu estava preocupado. Eu estou sendo honesto. Eu caí de joelhos e comecei a orar. Como eu não sabia o que orar, eu orava em línguas. Mas porque eu sentia um peso, eu orei com intensidade. Minhas emoções estavam intensas. Depois de cerca de 4 horas, eu senti o peso começar a sair de mim. Conforme sentia isto, o Senhor me transportou em espírito para o lugar onde o homem estava. Isto não é incomum quando você intercede por outras pessoas. De repente, eu me vi de pé no mesmo quarto com ele e eu podia ver exatamente o que estava acontecendo no reino natural e no mundo espiritual. O Senhor me mostrou o que estava acontecendo e como eu devia orar por essa pessoa. Deste modo, agora eu também poderia orar com entendimento. O próprio Senhor Jesus é um servo de todos. Isto é o que um bom pai faz. Ele se sacrifica pelo bem de seus filhos. Se você deseja ser como ele com a intercessão, ele ficará muito contente por você desistir de suas próprias preocupações para ajudar os outros. Ele realmente irá abençoá-lo. Subtítulo: Avançando em oração. Muitas vezes eu orei por coisas muito graves sem uma séria convicção. Orações de 30 segundos dizendo: Senhor, cura esta pessoa. Ou uma breve oração encaixada em uma outra oração. Felizmente, o Senhor é misericordioso. O Senhor ensinou-me o incrível privilégio que temos de avançar por meio da oração. Avançar e pressionar por meio da oração significa orar até que você tenha a sensação de que algo foi feito, que algo foi realizado. Quando você carrega uma pessoa ou uma situação em oração, às vezes a carga pode ser sentida como quase física. Há uma mudança no mundo espiritual quando você pode realmente sentir o peso aumentar ou diminuir. Essa é uma explicação simples de como avançar e insistir em oração. A oração transforma. Não é somente uma frase de efeito, é uma verdade poderosa. É um privilégio incrível e uma arma e ferramenta poderosa. Este é o tipo de oração que abre os olhos espirituais. Subtítulo: Apenas acredite. Mahesh e Bonnie Shavda, pastores na igreja All Nations em Charlotte, Carolina do Norte, sabem algo a respeito de avançar em oração. Uma noite, Mahesh recebeu um telefonema de pais muito preocupados, cuja filha estava morrendo de uma doença hepática. Os médicos haviam feito tudo o que podiam fazer e a menina tinha apenas alguns dias de vida. Mahesh concordou em orar. Mahesh e Bonnie começaram a orar e o Senhor Jesus se uniu a eles. Em seguida, foram transportados sobrenaturalmente até o fígado da menina. Eles oraram por todas as células do fígado da menina. Oraram sem parar por 26 horas. Sim, eu não errei a cifra, eu disse 26 horas. Após 26 horas, o Senhor lhe disse: está feito. O Senhor tinha dado à menina um novo fígado. Os médicos não tinham nenhuma explicação. Deus fez um milagre incrível. Aprenda sobre o poder da oração.
Quando você luta pela sua visão espiritual, você pode ter que gastar algum tempo quebrando as barreiras. O evangelista Neville Johnson diz que você pode ter que orar e jejuar para romper as barreiras no espírito, mas uma vez que você rompê-las, é bastante fácil de manter. Subtítulo: O poder de decretos, declarações e profecias. Você já deve saber que as palavras são poderosas. Você deveria saber que você pode moldar o seu destino ou o destino das pessoas à sua volta com as palavras que você fala. É por isso que a Bíblia diz que seremos responsáveis por todas as nossas palavras. Eu faço decretos sobre a minha família todos os dias. Falo bênçãos sobre a minha família todos os dias. Declaro coisas a partir da palavra de Deus sobre a minha família todos os dias. Coisas como: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nenhum instrumento forjado contra nós terá êxito. Toda língua que se levantar contra nós em julgamento, tu a provarás culpada. Tal será a herança dos servos de Yahvé. E esta é a defesa que faço no nome deles. Oráculo do Senhor. Isaías 54, versículo 17. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito. Salmos 91, verso 11. Anjos ouvem a palavra de Deus todos os dias para poder realizá-la. E eles realmente agem. A Bíblia diz: tudo o que você fizer dará certo e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, versículo 28. Há poder em seu decreto e em seu acordo com a palavra de Deus. Se você decretar pela autoridade da palavra de Deus que os seus olhos se abrirão, isso vai acontecer. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não cumprirá? Números 23, 19. Eu não estava ciente de quão poderoso este versículo é, até que eu ouvi Bob Conner ensinar sobre ele. Durante os incêndios devastadores no oeste dos Estados Unidos, o Senhor enviou Bob para detê-los. Milhares de hectares foram destruídos pelo fogo e os bombeiros não o podiam impedir. O Senhor perguntou a Bob: por quanto tempo você irá permitir que isso aconteça? Eu quero que você vá e profetize uma tempestade de neve. Bob voou para Montana e chegou tão perto do fogo quanto o governo permitiria. Então, ele ficou de pé sobre a montanha e profetizou que uma tempestade de neve cairia. Bob guardou o jornal do dia seguinte. A manchete diz: tempestade de neve surpresa, incêndios são extintos, trabalho bem feito. Depois que eu ouvi este testemunho de Bob Conner, eu estava inspirado a tentar por mim mesmo. Eu estava orando por algo realmente importante com a qual eu estava lidando quando me lembrei do que Bob Conner havia dito sobre fazer um decreto. Eu disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho certeza se a minha fé é forte o suficiente. Posso fazer um decreto menor primeiro para construir a minha fé? E o Senhor me disse: sim, faça isso. Então, lembrando-me do testemunho de Bob, isto é o que eu decretei. Eu decreto em nome de Jesus que vai nevar aqui hoje. As temperaturas estavam altas no lugar onde eu estava. Era agosto, verão no hemisfério norte. Mas eu acreditava que, se o Senhor honrasse o meu decreto, eu poderia ter fé para algo maior. Naquele dia eu estava dirigindo pela cidade, trabalhando, mas ao mesmo tempo continuei olhando atentamente para o céu, esperando pela neve. Durante toda a manhã e toda a tarde eu procurei pela neve. Eu finalmente parei de procurar por volta das 5 horas da tarde, mais ou menos. Por volta das 7 horas eu estava dirigindo, cantando com a rádio e pensando em outras coisas, quando de repente eu vi a neve caindo no meu caminhão. Estava nevando. Foi incrível e emocionante. Eu estava tão animado que eu mal podia acreditar. Eu vi a neve caindo sobre o meu caminhão para talvez 15 segundos e então eu disse: não! Como se estivesse dizendo: não, eu não acredito que isso esteja realmente acontecendo. E assim que eu disse não, a neve parou. Eu disse: Senhor, por que você parou a neve?
E ele me disse que eu havia parado a neve com a palavra que eu havia declarado quando eu disse não. O Senhor disse-me para ter muito cuidado com as palavras que eu falo, porque elas têm poder. Este é o poder de falar a palavra de Deus. Se Ele pode enviar uma tempestade de neve, Ele pode abrir os seus olhos. Decrete a palavra sobre os seus olhos. Olhos, abram em nome de Jesus. Declare a palavra do Senhor sobre os seus sentidos espirituais. Profetize sobre os seus olhos. Subtítulo: Engajando-se no reino dos céus. Oração. Escolha algo que você realmente precisa ou algo pela qual você quer orar. Então, ore exatamente do jeito que eu descrevi para você. Veja a oração realizar-se em sua imaginação. Mantenha o seu espírito, alma e corpo em concordância. Faça isso por pelo menos 10 minutos. Conforme ficar mais fácil, você pode orar por mais tempo. Intercessão. Existe alguém que você conhece que você não tem nenhum desejo de orar por ele? Pense por alguns minutos sobre o local onde esta pessoa poderá estar na eternidade. Peça ao Senhor para dar-lhe uma preocupação com essa pessoa para que você possa orar. Dê essa pessoa 1 hora do seu tempo e declare as bênçãos de Deus sobre eles. Faça o seu melhor. Depois peça ao Senhor se ele tem qualquer coisa que ele quer lhe dizer e apenas sente-se em silêncio por alguns minutos. Além disso, se há alguém que você sabe que tem uma grande necessidade, interceda por algumas horas. Decrete, declare e profetize. Pense sobre algum problema ou situação que está acontecendo em sua vida agora. Decrete 10 vezes por dia o que você quer que aconteça. Faça isso por uma semana e assista a Deus se mover. Declare todas as manhãs e todas as noites que os olhos do seu coração estão sendo iluminados. E finalmente, profetize sobre a sua casa. Casa, você é uma Betel e uma porta de entrada para o céu. Você é uma habitação de anjos. Você é um lugar de revelação para a glória de Deus. Quando você fizer estas declarações, esteja ciente da atmosfera espiritual ao seu redor e em sua casa. Esteja ciente. Amém.